Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a todos vocês. Aproximadamente no ano de 2004, eu comecei a conhecer o Google. E eu estava fazendo ali uma pesquisa e cada vez me aprofundava mais naquilo que eu estava buscando. Então, logo ali eu cheguei a uma conclusão. Esse Google, você sabendo pedir para ele aquilo que você está querendo, ele te dá, ele te entrega. Então, eu descobri, em outras palavras, o seguinte: se você souber usar as palavras corretas daquilo que você está querendo aprender, daquilo que você está querendo saber, ter conhecimento sobre, você vai fazer o que você quiser com esse Google aqui. Então, eu falava, se a pessoa não tem limites, né? Todo mundo tem limite, mas eu quero dizer, a pessoa muito inteligente, ela vai abusar muito disso aqui, porque ela vai saber exatamente o que pedir e ela vai receber. A outra que não souber muito, não vai receber muito. Uma das perguntas que para mim ela é feita, deixa eu ver como eu ponho, na hora errada, é sobre a volta de Jesus. Porque as pessoas, quando começam a ter conhecimento de que Jesus vai voltar, e isso está muito claro na Bíblia. Você sabe quantas vezes que a Bíblia diz que Jesus vai voltar? Mais de 2.000 vezes. Só isso. Mais de 2.000 vezes. Ela diz sobre a segunda vinda de Cristo à Terra. Bom, acontecimento importantíssimo. Mais importante da história. Tá. Quando? Quando vai ser? E quais os sinais? Coisas semelhantes a essa. E como ele vai vir? O que vai acontecer quando ele vier? Então, são várias perguntas. Elas são importantes, é claro, não estou negando isso. Só que o que tem de pergunta mais importante no momento a serem feitas, e não são. As pessoas não têm nem noção. Lembra que eu estava falando do Google agora mesmo? Elas fazem as perguntas no momento errado. Tá, Jesus vai voltar. Mas e o que tem antes? O que está acontecendo hoje profeticamente? Isso é uma pergunta muito boa. Hoje, o que está acontecendo? Nós estamos em setembro de 2023. Eu não vou falar o dia exato porque você vai ver a gravação em outra data, mas então, setembro de 2023, o que está acontecendo profeticamente, né? Onde eu deveria estar nessa cronologia profética? Isso é uma pergunta importantíssima, porque se você não estiver alinhado com o momento, significa que você está atrasado. E aí você tem mais perguntas ainda a serem feitas do que você imaginava. Tá? Então, eu quero falar sobre um texto bíblico importantíssimo, que está em Isaías 55, verso 6. Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Orem a Ele enquanto Ele está perto. Então, tem duas perguntas aí que eu quero fazer. Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, por quê? Vai ter um momento que não vai dar para achá-lo? E a segunda parte do verso diz: orem enquanto ele estiver perto. Quer dizer que vai haver um momento que ele não vai estar perto? Então, esse texto, em relação à volta de Jesus, em relação aos fins dos tempos, ele precisa ser respondido. Eu preciso entender, ele é importantíssimo. Nessa escala, nessa cronologia, ele é mais importante do que eu saber, então, sobre os acontecimentos ali, antes da volta de Jesus, ou os detalhes da volta de Jesus. Isso é mais importante, o que vem antes. Isso vem antes. Isso é essencial para você ser, vamos dizer assim, todo mundo vai ver a volta de Jesus. Beleza. Agora, precisa ver de que lado você vai estar, porque tem dois lados. Os que vão estar prontos e os que vão estar despreparados. Então,
essa pergunta precisa ser respondida antes, para que você esteja preparado melhor. Né? Tem uma série sobre Jesus atualmente chamada The Chosen, e tem um encontro ali, uma conversa de Pedro com Jesus, que é bem interessante, porque Jesus fala, Pedro fala, olha, o senhor tem que pôr umas regras aí para o grupo, tem alguém que precisa ser o líder aí, e na verdade era ele que queria ser o líder, né? Tem que ter umas regras, saber o que pode fazer, o que não pode. Aí Jesus fala, vai chegar uma hora que vocês vão poder fazer. Mas aí Pedro aperta de novo, Jesus fala assim, não, enquanto eu estiver com vocês, vocês não vão precisar disso. Aí Pedro olha para Jesus, quer dizer então que vai ter um momento que você não vai estar conosco? Aí Jesus fala assim, essa é uma conversa para outra hora. E não era hora de Jesus responder isso ainda. Mas era uma pergunta importantíssima que Pedro estava fazendo, seria respondida outra hora. E realmente foi assim que ocorreu na Bíblia, depois eles receberam as respostas que eles queriam. Então, Jesus vai se afastar de nós? Bom, aqueles que servem a Cristo, a palavra de Deus diz que eles vão ter a sensação de que Cristo se afastou deles numa determinada etapa dessa cronologia que nos leva até a volta de Jesus. A Bíblia chama isso de um tempo de angústia, a angústia de Jacó. Nessa hora o povo de Deus não vai saber se vai estar perdoado, eles vão estar ainda na dúvida se eles conseguiram realmente o perdão de Cristo ou não. Vai haver uma angústia ali, como a angústia que Jacó teve. Jacó estava em dúvida se havia sido perdoado. Aí vocês sabem a história, né? Ele brigou ali com o anjo, etc. Não dá tempo de falar sobre tudo, todos os detalhes aqui no vídeo. Mas então, que esse texto ele nos sirva de alerta, porque haverá um momento em que nós poderemos buscar a Cristo e não vamos encontrá-lo. Por que não? Porque existe um período de tempo em que Cristo está disponível a nós como Salvador. Então, Cristo vai estar sempre presente, mas vai chegar uma hora que a salvação dele não estará mais disponível. Isso não é a minha opinião, tá? Eu vou dar só um texto, poderia dar outros. Apocalipse capítulo 8 diz que Cristo vai pegar uma hora, o incensário, esse incensário significa a intercessão de Cristo, e ele vai jogar na terra, quer dizer, vai haver um momento que vai haver um fim da intercessão de Cristo. A intercessão de Cristo teve começo e ela vai ter fim. Se alguém te pregar que não, que é uma intercessão eterna, ainda que alguns versos, né, o próprio Hebreus fala, tu és sacerdote eterno, ele é eterno, né, ele é eterno, ok? A salvação que ele oferece é eterna, não é que ela está disponível eternamente, você vai ser salvo para a eternidade, é isso que está dizendo. Então, por que Cristo joga o incensário na terra? Porque quem tinha que se decidir, já se decidiu. Então a pergunta que você tem que fazer hoje é, estou afastado de Cristo? Existe uma necessidade de buscá-lo mais de perto? Claro que sim. Claro que sim. Tá? No próprio capítulo 8, está escrito assim que foi dado a Cristo, pode ler lá, muito incenso. Os anjos foram levar o incenso, muito incenso. O incenso, lá no santuário terrestre, ele simbolizava o momento da oração. Essa oração, né, intercessória, essa oração de aproximação de Deus, a oração de receber o perdão, etc. A oração, do modo geral, diz ali que foi dado muito incenso. Isso significa o quê? Que o povo de Deus, naquele momento, estaria orando mais do que antigamente. Quer dizer assim, o incenso que tinha antes era o suficiente. Agora já não é mais. Precisa de mais incenso, porque o povo está orando muito. Então nós temos que buscar a Cristo mais do que as outras gerações buscaram. Estão entendendo? Nós não podemos olhar para o passado e ficar satisfeitos com a experiência que eles tiveram, porque a experiência que eles tiveram
não será suficiente para nós nesses dias. A experiência que o povo de Deus vai ter quando ele jogar o incensário na terra vai ser a experiência superior a todas as outras. Eu vou dizer, como os jovens estão dizendo hoje toda hora, é top. Vai ser a experiência top, não vai ser inferior a nenhuma outra. Pelo contrário, ela vai ser superior à de qualquer outra geração. Eu adoro falar desse assunto. Queria ficar aqui 2 horas falando. Infelizmente o nosso vídeo é curto. Mas se prepara. Busque a Cristo mais do que os outros buscaram. Mais. Fique mais perto dele. Ore mais. Eu não estou falando de rezar, eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando, sinta essa necessidade. Eu ouvi um pastor um dia falando assim, sabe, os nossos problemas, eles são um convite de Deus para a oração. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para orar. E se a sua vida está maravilhosa, então ora por aqueles que você sabe que estão precisando. Tá bom? Por favor, tenho que encerrar. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos colaborar com a preparação de todo mundo, de todos que nós amamos, de todos que são próximos de nós, de todos aqueles que nós sentimos estão sob nossa responsabilidade. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que possamos estar prontos para quando Ele jogar o incensário na terra, o nosso caráter seja pronto para habitar com Ele para sempre. Amém.